Se você estiver ouvindo essa história agora, comenta aí de onde você é. Às vezes eu penso que contar de onde a gente fala é a única forma de não desaparecer de vez. Meu nome é Rita, mas desde menina todo mundo me chama de Ritinha. Tenho 42 anos, embora o espelho insista em me devolver um rosto mais velho, marcado pelo sol, pelo vento e pelas escolhas que a vida fez por mim antes que eu tivesse tempo de escolher qualquer coisa. Minhas mãos são grossas, cheias de calos. Meu cabelo rebelde. Meu corpo carrega sinais que não são de vaidade, mas de sobrevivência. Eu moro, ou morava, no sertão de Santa Aurora, perto do povoado de Lagoa do Cedro, um lugar onde o chão é vermelho, o sol não perdoa e o silêncio pesa mais que palavra dita. Faz 8 meses e alguns dias que fiquei viúva. Não que eu conte. A dor não precisa de calendário. Ela acorda comigo toda manhã quando estico a mão para o lado da cama e encontro o vazio frio onde antes havia um homem respirando. Meu marido se chamava Bento. Homem simples, poucas palavras, mas firme como tronco de juazeiro. Ele morreu trabalhando, no curral, num acidente rápido demais para dar explicação, lento demais para deixar paz. Dizem que ele não sofreu. Eu não sei. Gosto de pensar que não. Gosto de pensar que ele não teve tempo de sentir medo, porque medo é o que sobra para quem fica. Nosso filho, Tominho, tinha só 3 meses quando perdeu o pai. Hoje está perto de completar 1 ano. Gordinho, esperto, com aqueles olhos curiosos que parecem querer entender o mundo antes mesmo de aprender a andar. Às vezes olhar para ele dói tanto que preciso desviar o rosto. Outras vezes, ele é a única coisa que me mantém de pé. Eu achava que perder o Bento tinha sido o fundo do poço. Achava que nada podia ser pior do que enterrar o homem que eu amava e voltar para uma casa cheia de silêncio. Eu estava errada. Porque a morte leva uma pessoa, mas a vida às vezes resolve levar tudo o que sobra depois. E foi aí que eu comecei a sentir um clima estranho no ar, um silêncio diferente. Como quando o tempo fecha antes da tempestade e a gente ainda não sabe, mas o pior já está a caminho. Depois daquele silêncio estranho que começou a se espalhar pela casa, como se o ar tivesse ficado mais pesado, eu entendi que a ausência do Bento não era só dele. Era como se tudo tivesse ido embora junto. A morte não chegou gritando. Chegou num susto seco, numa tarde comum demais para acabar com uma vida inteira. Bento morreu no curral, lidando com um animal bravo, desses que parecem mansos até o segundo em que resolvem atacar. Um golpe errado, na hora errada, e tudo terminou ali, no chão de terra batida onde ele trabalhou a vida inteira. Disseram que foi rápido, que ele não teve tempo de sentir dor. Eu escutei essas palavras como quem escuta uma língua estrangeira. Queria acreditar, mas o coração não obedece à lógica. Eu sempre pensei que, antes de morrer, a pessoa sente pelo menos 1 segundo de clareza. 1 segundo em que entende que não vai voltar para casa, que não vai mais abraçar a mulher, que não vai ver o filho crescer. E esse pensamento me rasgava por dentro todas as noites. Quando enterramos o Bento, eu voltei para a casa com o Tominho nos braços. Ele ainda era tão pequeno que não entendia o que estava acontecendo. Mamava, dormia, chorava como qualquer bebê. E isso, de um jeito estranho, doía ainda mais, porque o mundo dele continuava girando, enquanto o meu tinha parado completamente. Às vezes eu olhava para aquele rostinho redondo, suado de calor, e pensava em como a vida pode ser injusta com quem nem começou a viver. Tominho tinha os olhos do pai, castanhos, com uns pontinhos claros que apareciam quando o sol batia de lado. Às vezes eu pegava ele no colo só para encarar aqueles olhos e, por alguns segundos, fingir que o Bento ainda estava ali, escondido dentro do nosso filho. Em outros momentos, a dor vinha tão forte que eu precisava virar o rosto, respirar fundo e engolir o choro para não assustar o menino. Eu tentava ser forte, tentava manter a rotina, acordava cedo, cuidava do bebê, varria a casa, lavava roupa, fazia comida, rezava.
Rezava muito, pedia força, pedia proteção, pedia que Deus não me deixasse enlouquecer naquele silêncio. Mas havia algo mudando ao meu redor, algo que não tinha a ver só com o luto. A casa estava diferente, as pessoas também. Eu ainda não sabia, mas junto com a morte do Bento, eu tinha perdido mais do que um marido. Eu tinha perdido o meu lugar. E essa perda, eu logo aprenderia, seria ainda mais cruel do que a primeira. Depois do enterro do Bento, eu achei que o pior já tinha passado, que a dor ia doer daquele jeito mesmo, e pronto, que com o tempo eu aprenderia a conviver. Mas a casa começou a mudar, e não foi de um jeito que se explica fácil. Nos primeiros dias, ainda havia gente entrando e saindo, trazendo comida, oferecendo palavras baixas, cheias de pena. Depois, aos poucos, tudo foi ficando quieto demais. Um silêncio diferente daquele do luto. Um silêncio que empurra, que afasta, que exclui. A fazenda onde eu morava não era minha. Nunca foi. Pertencia à família do Bento, e quem mandava ali era Dona Celina, minha sogra. Mulher dura, dessas que parecem ter sido moldadas no mesmo barro seco do sertão. Ela nunca me aceitou de verdade. Eu era simples demais, pobre demais, escura demais para o filho dela. Enquanto o Bento estava vivo, ela engolia isso em seco. Depois que ele morreu, não havia mais ninguém para servir de ponte entre nós. Dona Celina quase não falava comigo. Quando falava, era para dar ordens curtas, frias, como quem fala com alguém que já não pertence mais àquele lugar. Esse menino chora demais. Essa roupa não está bem lavada. Nunca um bom dia. Nunca um "como você está?". Nunca o nome do próprio neto saindo da boca dela. Eu passei a me sentir como um móvel velho, encostado num canto da casa, ocupando espaço demais. Os empregados começaram a evitar meu olhar. Quando eu passava pelo corredor, desviavam o rosto, fingiam estar ocupados. Não era ódio, era medo. Medo de se envolver, medo de contrariar quem tinha poder. A casa grande, que antes parecia cheia de vida, começou a me esmagar com seus tetos altos e seus passos ecoando no chão de madeira. Até o choro do Tominho parecia incomodar mais do que antes, como se a presença dele fosse um lembrete constante de algo que Dona Celina queria apagar. Eu sentia que alguma coisa estava se formando no ar, igual quando o tempo fecha antes da chuva, aquela pressão na nuca, aquele gosto amargo na boca. Mas eu fingia que não via. Cuidava do meu filho, limpava a casa, rezava com o anel do Bento apertado na mão, pedindo proteção, pedindo força, pedindo que Deus não deixasse a vida ficar mais pesada do que já estava. Só que a vida não pediu permissão. Enquanto eu tentava sobreviver ao luto, outra batalha silenciosa estava sendo travada. E eu ainda não sabia, mas naquela casa eu já tinha deixado de ser família. Eu tinha virado problema. Eu já vinha sentindo que aquele silêncio não era só tristeza, era aviso. Depois de semanas andando pela casa como quem pisa em chão fino demais, tentando não quebrar nada, veio o dia em que Dona Celina mandou me chamar. Era uma quinta-feira de sol pesado, daqueles que deixam até os cachorros quietos, deitados na sombra com a língua de fora. Eu estava dando banho no Tominho, quando uma das empregadas apareceu na porta e disse, sem me olhar nos olhos: "Dona Celina quer falar com você, agora." Meu peito apertou na mesma hora. Aquele tipo de aperto que não é medo puro, é pressentimento. Sequei meu filho às pressas, coloquei uma roupa limpa nele, tentei ajeitar meu cabelo com a mão molhada e o apertei contra o peito, como se aquilo pudesse me proteger do que vinha. Caminhei até a sala grande sentindo o chão duro demais sob meus pés. A sala estava diferente naquele dia, arrumada demais, silenciosa demais. Dona Celina estava sentada na cabeceira da mesa, postura ereta, vestida de preto. Ao lado dela estava o padre Estevão, com a batina gasta e o olhar baixo. Do outro lado, 2 empregados, seu Anselmo, que trabalhava ali havia décadas, e Jairo, mais novo, responsável pelo gado. Nenhum deles sorriu quando entrei. Nenhum se levantou. Só me olharam,
como se eu fosse um problema a ser resolvido. Pode sentar, Rita, Dona Celina disse, apontando para uma cadeira distante, quase encostada na parede. Sentei com o Tominho apertado contra mim. Eu sentia o coraçãozinho dele bater rápido, como se soubesse que algo não estava certo. Dona Celina juntou as mãos sobre a mesa e começou a falar com aquela voz fria, sem pressa, como quem lê uma sentença já decidida. Disse que a fazenda estava há gerações na família, que o Bento era o único filho, que com a morte dele, a responsabilidade tinha ficado toda sobre os ombros dela. Eu escutava em silêncio, a boca seca, tentando entender onde eu entrava naquela história. Foi quando ela disse que eu era jovem, que um dia refaria minha vida, mas que enquanto eu continuasse ali, as pessoas falariam, inventariam histórias, manchariam o nome da família. Então veio a frase que fez o mundo parar. Eu tinha 7 dias para arrumar minhas coisas e ir embora. Tentei falar. Tentei explicar que não tinha para onde ir, que minha família era longe, que eu não tinha dinheiro, nem casa, nem chão. Dona Celina me cortou com um gesto seco. Disse que eu não era sangue daquela família, que não tinha direito a nada, que o Bento não tinha deixado testamento, nem proteção legal. Olhei para o padre. Ele desviou o olhar. Olhei para seu Anselmo. Baixou a cabeça. Olhei para Jairo. Ele engoliu seco e encarou a parede. Ninguém me defendeu. Foi então que Dona Celina disse que o menino ficaria, que o Tominho era sangue da família e teria futuro ali. Senti algo subir queimando do estômago. Apertei meu filho com força demais e ele reclamou, chorando baixinho. Meu filho não sai de mim, eu disse, a voz rouca, mas firme. Eu pari, eu amamento, eu cuido. Dona Celina me encarou como quem encara um bicho fora do lugar. Piscou devagar e respondeu, então vocês dois vão embora. Naquele instante eu entendi. Não havia mais casa, nem proteção, nem luto respeitado. A partir daquele momento, eu não era mais nora, nem família. Eu era uma ameaça que precisava ser removida. E os 7 dias que ela me deu não eram tempo, eram contagem regressiva. Depois daquela reunião na sala grande, os dias passaram devagar, pesados, como se cada hora tivesse o dobro do peso normal. Os 7 dias que Dona Celina me deu começaram a escorrer entre os dedos, e eu sabia que, se ficasse parada esperando, no 8º dia eu estaria na rua do mesmo jeito. Foi então que decidi procurar ajuda, não por orgulho, mas por necessidade. Pelo Tominho. Por mim, eu aguentava. Por ele, não. Comecei por quem parecia mais próximo. Uma parente distante do Bento, que morava no povoado de Lagoa do Cedro. Caminhei até lá com o menino no colo, o coração batendo apressado, ensaiando palavras no caminho. Quando ela abriu a porta e me viu, o rosto se encheu de pena. Pena não alimenta, não protege. Ela nem me deixou entrar. Disse que entendia minha situação, que sentia muito, mas que não podia se meter. Dona Celina era poderosa demais. As coisas eram complicadas demais. A porta se fechou devagar, como se tivesse medo até do barulho. Fui ao armazém da vila. O dono sempre tinha sido gentil comigo, perguntava do bebê, sorria quando o via. Naquele dia, mal sustentou meu olhar. Disse que estava sem dinheiro para emprestar, que os tempos estavam difíceis. Mudou de assunto rápido, fingindo arrumar mercadoria que nem precisava ser mexida. Saí de lá sentindo o rosto queimar, não de sol, mas de vergonha. Ainda tentei a casa da parteira que tinha ajudado no nascimento do Tominho. Ela chorou comigo na porta, me abraçou forte, mas disse que não tinha espaço. Tinha os próprios netos, os próprios problemas. Eu entendi, ou pelo menos fingi entender. Na verdade, o que eu entendi mesmo foi outra coisa. Ninguém queria carregar o peso de uma viúva pobre com um bebê nos braços. Não era maldade pura, era medo. Medo de se envolver. Medo de contrariar quem tinha dinheiro, nome e terra. No sertão, a injustiça anda de mãos dadas com o silêncio. É mais fácil virar o rosto do que comprar briga com gente grande. E eu era pequena demais naquela história. Voltei para a fazenda com os pés doendo e o coração ainda mais.
Caminhei pelos corredores que já não pareciam meus, ouvindo meus próprios passos ecoarem. Passei a mão pelas poucas coisas que eu tinha, tentando decidir o que levar, o que abandonar. À noite, sentei na cama estreita do quartinho dos fundos. Abracei o Tominho e chorei calada, com medo que alguém ouvisse. Chorei de cansaço, de humilhação, de raiva engolida. No sexto dia, arrumei minha trouxa. Não tinha quase nada. 2 mudas de roupa, uma manta velha, um pente quebrado. O anel do Bento pendurado num cordão, eu coloquei no pescoço. Juntei algumas frutas do pomar, enchi uma garrafa com água e preparei o menino como pude. No 7º dia, antes mesmo do sol nascer, atravessei a porteira da fazenda sem olhar para trás. Algumas pessoas da vila estavam à beira da estrada. Olhavam, cochichavam, mas ninguém disse, vai com Deus. Ninguém ofereceu uma carona, um pão, uma moeda, só olharam. E eu entendi, ali, que estava sozinha de verdade, com um bebê nas costas, uma estrada de terra vermelha pela frente e nenhuma garantia de que existia um amanhã esperando por nós. Quando atravessei a porteira da fazenda naquela madrugada, sem olhar para trás, eu ainda acreditava que bastava andar, que se eu colocasse um pé na frente do outro, alguma coisa ia se resolver no caminho. A estrada do Barreiro se abriu diante de mim como uma linha vermelha cortando o sertão, silenciosa, longa demais para quem carregava um bebê e uma vida inteira de medo nas costas. O céu ainda estava claro de estrelas, mas o ar já prometia calor. Aquele tipo de calor que não pergunta se a gente aguenta. O Tominho dormia amarrado num pano limpo nas minhas costas. O peso dele era pequeno, mas constante, me lembrando a cada passo porque eu não podia parar. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que ficar era impossível. Enquanto o sol nascia devagar, eu caminhava, sentindo a poeira fina subir e grudar nos pés, entrar na sandália velha, arranhar a pele. Cada pedrinha no chão parecia maior do que devia. Quando o sol começou a subir de verdade, o sertão acordou junto com ele. O calor veio rápido, seco, colando na pele, sugando a água do corpo sem aviso. Passei por cercas tortas, por árvores retorcidas que ofereciam uma sombra curta demais, por campos de capim amarelo que pareciam não acabar nunca. De vez em quando, alguém passava de longe, uma carroça, um homem a cavalo, e desviava o olhar. Eu já nem esperava ajuda. Aprendi cedo que pedir não adiantava. Depois de algumas horas, senti a garganta arranhar. Bebi um gole pequeno da garrafa, tentando economizar. A água estava morna, com gosto de plástico, mas desceu como se fosse bênção. Continuei andando. O corpo começou a reclamar. As pernas pesavam, os ombros ardiam, e o leite começou a descer nos seios, inchados e doloridos. Eu precisava parar para amamentar, mas não queria fazer isso ali, exposta, no meio da estrada, sob aquele sol cruel. Quando o Tominho começou a resmungar, eu soube que não dava mais para adiar. O choro veio baixinho no começo, depois mais forte, mais urgente. Olhei em volta e vi um pé de árvore torto, alguns metros para dentro do mato. A sombra era pouca, mas era o que tinha. Saí da estrada, sentindo o capim seco estalar sob meus pés, e me sentei no chão duro, encostada no tronco áspero. Tirei o menino das costas com cuidado e o coloquei no peito. Ele mamou com desespero, agarrado como se aquilo fosse tudo o que existia no mundo, e talvez fosse mesmo. Fechei os olhos, sentindo a dor aliviar enquanto o leite descia. Era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque ele se alimentava. Ruim porque eu sabia que cada gota vinha de um corpo já cansado, já desidratado. Quanto tempo mais eu ia conseguir? Fiquei ali um tempo, cantando baixinho uma cantiga antiga, tentando enganar o medo. Quando ele voltou a dormir, ajeitei o pano, bebi mais um gole de água e comi uma fruta amassada. Ao me levantar, o mundo girou por um segundo. Respirei fundo e continuei. O sol já estava quase no meio do céu quando a estrada começou a parecer interminável. Passei por uma casa abandonada, janelas vazias como olhos mortos,
Pensei em entrar, descansar um pouco, mas o medo falou mais alto. Continuei. Passei por uma cruz velha à beira da estrada, flores secas amarradas com arame. Alguém tinha morrido ali. Rezei rápido, pedindo que não fosse a nossa vez. Quando a água acabou, a garrafa vazia pesou na trouxa como acusação. Minha boca estava seca de verdade, os olhos ardiam, a cabeça latejava. Foi então que vi, ao longe, uma curva fechada entre morros e, acima dela, uma fumacinha fina subindo no céu. Onde tem fumaça, tem gente. Uma pontinha de esperança atravessou meu peito. Juntei as forças que restavam e apressei o passo. Mas o corpo tem limite. Perto da curva, quando já ouvia um barulho distante de água correndo, a tontura voltou com força. O mundo começou a rodar. As pernas falharam. Tentei dar mais um passo. Não consegui. Ouvi o choro do Tominho como se viesse de muito longe. Meus joelhos bateram no chão. A poeira vermelha grudou no meu rosto e tudo escureceu. Ali, naquela estrada, eu cheguei ao fim. E foi exatamente ali que, sem eu saber, o começo estava me esperando. Quando voltei a sentir alguma coisa, não foi dor, foi água. Água fresca pingando nos meus lábios rachados, escorrendo devagar, como se alguém tivesse aprendido a medir cuidado gota por gota. Tentei abrir os olhos, mas tudo estava embaçado, tremendo, como se o mundo tivesse perdido o foco. Meu corpo não respondia. As pernas eram peso morto, os braços distantes. O primeiro pensamento que atravessou minha cabeça foi um só, urgente, quase feroz. O Tominho. Tentei chamá-lo. Não consegui. Da minha garganta saiu apenas um som rouco, quebrado, que nem parecia voz. Foi então que ouvi vozes de mulher, apressadas, preocupadas. Ela tá muito fraca. A criança primeiro. Pega a criança. Meu Deus, essa mulher andou o dia inteiro nesse sol. As palavras vinham e iam, como se passassem por um túnel. Eu queria agarrar cada uma delas, mas não tinha força nem para pensar direito. Senti mãos firmes me levantando, braços me segurando pelos ombros. O chão duro da estrada ficou para trás. Veio sombra. Veio um ar mais fresco batendo no rosto. Veio um cheiro que fez meu estômago se contrair de fome. Comida quente, talvez feijão no fogo, talvez café passado na hora. O contraste era tão grande com a estrada que eu quase achei que estava sonhando. Calma, filha. Você tá segura agora. A voz veio bem perto do meu ouvido. Era uma voz feminina, mais velha, firme sem ser dura. Aquelas palavras atravessaram o cansaço como faca quente na manteiga. Segura. A palavra parecia estranha, quase esquecida. Foi ali que as lágrimas escaparam, sem força, sem barulho, misturadas com exaustão, medo e um alívio que doía no peito. Acordei de verdade mais tarde, quando o corpo já não girava tanto. Estava deitada numa cama de verdade, com lençol limpo, cheiro de sabão e fumaça de lenha. O teto era de madeira escura, com vigas grossas, e uma lamparina balançava devagar, espalhando sombras pelas paredes. Por um segundo, achei que tinha morrido, que aquilo era algum tipo de descanso depois do fim. O pânico veio logo em seguida. O meu filho, sussurrei, a boca seca. Tentei me levantar rápido demais. A cabeça rodou e eu precisei me segurar na beirada da cama para não cair. O coração disparou. Foi quando uma mulher entrou no quarto com uma xícara fumegante nas mãos. Devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, vestido de chita e um avental amarrado na cintura. Os olhos dela eram gentis, atentos. Calma, menina, não levanta assim. Ela se aproximou e colocou a xícara numa mesinha. Seu menino tá bem. Tá ali na cozinha, dormindo quentinho, barriguinha cheia. As palavras bateram em mim como um abraço por dentro. Senti as pernas falharem de novo e me deixei cair sentada na cama. As lágrimas voltaram, agora sem vergonha, sem controle. Ela se apresentou como Dona Lourdes. Disse que foi um rapaz chamado Caíque quem me encontrou caída perto da curva da estrada e me trouxe para aquela casa. Contou que eu estava desidratada, que o sol tinha me queimado a pele, que o Tominho chegou quente, quase sem chorar,
Sinal ruim em criança pequena. Mas deu tempo, ela disse, passando a mão no meu ombro. Graças a Deus deu tempo. Fiquei ali ouvindo, sentindo cada palavra entrar devagar. Eu quase tinha perdido tudo naquela estrada. Meu filho, minha própria vida. Se Kaique não tivesse parado, se Dona Lourdes não tivesse acolhido, não teria sobrado nada para contar. Tomei o chá que ela me deu, doce de rapadura, e senti o corpo começar a responder, aos poucos, como terra seca depois da primeira chuva. Naquele quarto simples, longe da fazenda que me expulsou, longe do silêncio que me empurrou para fora, eu entendi uma coisa com clareza dolorida. Eu tinha chegado ao limite, mas também tinha chegado a um lugar onde, apesar de tudo, a bondade ainda existia. E isso, naquele momento, era mais do que eu ousava pedir. Depois daquela primeira noite em que o corpo finalmente descansou sem medo, acordei com o canto de um galo e o cheiro de café fresco se espalhando pela casa. A dor ainda estava lá, espalhada pelos músculos, mas era uma dor diferente, mais suportável. Lavei o rosto numa bacia de água fria deixada sobre um banquinho e tentei me reconhecer naquele reflexo quebrado. Olhos fundos, pele ardida de sol, mas viva. Acima de tudo, viva. Saí do quarto devagar, guiada pelo cheiro, e encontrei Dona Lourdes na cozinha, mexendo uma panela no fogão a lenha. O Tominho dormia tranquilo numa cesta forrada com panos limpos, no canto mais fresco. Enquanto eu tomava o café quente e simples que ela me ofereceu, Dona Lourdes começou a falar do dono da casa. Disse que o patrão se chamava Vicente Azevedo, homem de poucas palavras, trabalhador, conhecido por ser justo. Contou que ele tinha sido casado muitos anos atrás e que perdera a esposa no parto. O bebê também não sobrevivera. Desde então, Vicente vivia sozinho, fechado, tocando a fazenda como quem cumpre um dever, não como quem espera alguma coisa da vida. Aquela história me apertou o peito. Eu reconhecia aquele tipo de silêncio. Era o mesmo que eu carregava desde a morte do Bento. Foi quase como se o nome tivesse sido chamado, porque pouco depois ouvi passos firmes na varanda. Um homem entrou pela porta da cozinha, tirando o chapéu da cabeça por respeito. Alto, ombros largos, roupa simples de trabalho, a pele marcada de sol. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos. Olhos cansados, profundos, de quem já tinha visto demais. Vicente parou ao me ver, como se não esperasse encontrar uma estranha sentada à mesa. Endireitei a postura sem pensar. Aquela casa não era minha. Eu sabia disso. Bom dia, ele disse, a voz grave, sem dureza. Respondi do mesmo jeito, mais baixa. Dona Lourdes explicou rápido o que tinha acontecido, como eu tinha sido encontrada na estrada, o estado em que cheguei. Vicente ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Depois olhou para mim e para o Tominho, que acordava aos poucos na cesta, mexendo as perninhas. Não havia julgamento naquele olhar, mas havia cautela. E eu entendia. Mulher sozinha com bebê no meio do nada sempre vem acompanhada de problemas. Respirei fundo e contei minha história. Contei do Bento, da morte no curral, da dona Celina, da expulsão, dos 7 dias, das portas fechadas na vila. Contei da estrada, da sede, do desmaio. Não escondi nada, porque não tinha mais forças para fingir. Enquanto eu falava, Vicente permanecia quieto, os olhos fixos na mesa, como se cada palavra minha acordasse alguma coisa antiga dentro dele. Quando terminei, o silêncio caiu pesado na cozinha. Só o estalo da lenha no fogo e a respiração calma do meu filho preenchiam o espaço. Vicente passou a mão pelo rosto devagar, como quem organiza pensamentos difíceis. Por um instante, achei que ele ia me mandar embora, que aquela bondade tinha prazo curto. Mas então ele falou, com a mesma voz controlada de antes. A senhora pode ficar aqui alguns dias, até se recuperar. Depois a gente vê o que fazer. Não era promessa de salvação, não era abraço, mas era teto, era tempo, era mais do que eu tinha desde que saí da fazenda. Agradeci, emocionada, prometendo que não daria trabalho,
que podia ajudar no que fosse preciso. Vicente balançou a cabeça, cortando minha fala. Agora não. Cuide de você e da criança. E saiu, como se aquele assunto exigisse dele mais do que estava disposto a mostrar. Quando a porta se fechou atrás dele, Dona Lourdes se aproximou e pousou a mão no meu ombro. Não repara no jeito dele, disse baixinho. Ele carrega muita coisa por dentro. Eu assenti. Naquele momento, eu também carregava. E talvez fosse por isso que, mesmo sem entender direito, senti que aquela casa, marcada por tanta perda, tinha se tornado o único lugar onde eu ainda podia ficar. Os dias que se seguiram naquela casa foram estranhamente silenciosos. Não o silêncio pesado da fazenda de Dona Celina, nem o silêncio assustador da estrada, mas um silêncio de espera. Eu acordava cedo para cuidar do Tominho, ajudava Dona Lourdes no que podia, dobrava roupas, descascava legumes, varria o terreiro. Fazia questão de me manter ocupada, como se o movimento pudesse afastar pensamentos ruins. Vicente quase não aparecia. Saía antes do sol nascer e voltava só quando o céu já estava escuro, trazendo no corpo o cansaço da lida e no rosto aquela expressão distante que eu já conhecia tão bem. Eu começava a acreditar, ainda que com cuidado, que talvez tivesse encontrado um lugar seguro para respirar. Mas a vida tem o hábito cruel de não deixar a gente esquecer quem somos e de onde viemos. Foi numa noite abafada, quando o ar parecia pesado demais para os pulmões, que tudo mudou. Eu estava no quarto, sentada na cama, amamentando o Tominho antes de dormir. A janela aberta deixava entrar o som dos grilos e o cheiro de terra quente. De repente, ouvi passos apressados na varanda e vozes baixas, tensas. Reconheci a voz de Caíque, entrecortada, preocupada. O choro do meu filho parou, como se ele também sentisse que algo não estava certo. Pouco depois, ouvi batidas leves na porta. Era Vicente. O rosto dele estava diferente. Não era cansaço, era preocupação. Precisamos conversar, ele disse em tom baixo. Meu coração disparou. Pediu que Dona Lourdes ficasse com o menino e me levou até a sala. A lamparina lançava sombras longas nas paredes, e aquilo só aumentava a sensação de aperto no peito. Vicente foi direto. Disse que Dona Celina tinha ido à delegacia. Registrara uma queixa afirmando que eu tinha fugido com o neto, que eu era instável, que a criança corria perigo comigo. Estava tentando conseguir uma ordem judicial para tomar a guarda do Tominho. Por um segundo, achei que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Tive que me segurar na beirada da mesa para não cair. Tentei explicar, mesmo sabendo que ele já entendia. Disse que não fugi, que fui expulsa, que havia testemunhas. O padre, os empregados. Vicente assentiu, mas o olhar dele não suavizou. Eu sei, respondeu. Mas a palavra dela pesa mais que a sua. Ela tem dinheiro, nome, influência. Você não tem documentos, não tem casa registrada, não tem nada que prove no papel que esse menino está seguro. Senti o desespero subir queimando. As imagens vieram todas de uma vez. As mãos de Dona Celina arrancando meu filho do colo. O choro dele se perdendo num corredor estranho. Eu ficando para trás, vazia. As lágrimas escorreram sem controle. Perguntei se eu precisava fugir de novo, desaparecer, colocar meu filho em risco outra vez. Não, Vicente respondeu firme, pela primeira vez olhando direto nos meus olhos. Não desse jeito. Ele respirou fundo, como quem toma uma decisão pesada demais. Disse que havia outra saída. Uma saída difícil, estranha, mas legal. Explicou que se eu fosse casada, Dona Celina não teria como tirar o menino de mim com facilidade, que a justiça sempre favorece uma família constituída. Eu demorei alguns segundos para entender o que ele estava dizendo. Quando entendi, senti o ar faltar. Ele não falou com rodeios. Disse que estava disposto a casar comigo, no papel, para me proteger e proteger o Tominho. Não como marido de verdade, não como romance, mas como escudo. A proposta caiu entre nós como um trovão. Eu pensei no Bento,
no anel pendurado no meu pescoço, nas promessas que a morte tinha quebrado. Pensei no meu filho dormindo tranquilo no quarto ao lado. Vicente então disse a frase que mudou tudo. Ele sabia o que era perder uma criança. Sabia o que era não conseguir salvar. E não suportaria ver isso acontecer de novo, diante dos próprios olhos, se pudesse evitar. O silêncio que veio depois foi denso, cheio de tudo o que não precisava mais ser dito. Eu ainda não sabia qual decisão tomar, mas uma coisa ficou clara naquela noite. O perigo tinha me encontrado de novo, e dessa vez não havia estrada para fugir. Depois que Vicente disse aquelas palavras, a sala ficou pequena demais para o que eu sentia. O ar parecia pesado, difícil de puxar para dentro dos pulmões. Casar. A palavra ecoava na minha cabeça como algo proibido, quase uma traição. Olhei instintivamente para o cordão em volta do meu pescoço, sentindo o contorno do anel do Bento sob a blusa. Era como se ele estivesse ali, silencioso, me observando. Eu não queria substituir ninguém. Não queria apagar o que vivi, mas também não podia permitir que arrancassem meu filho dos meus braços. Vicente falou com calma, sem pressa, como se soubesse que cada palavra precisava cair no lugar certo. Disse que não era um pedido de amor, nem de entrega. Era um acordo, um papel assinado para fechar uma porta que Dona Celina estava tentando arrombar. Garantiu que eu teria meu espaço, que ele teria o dele, que ninguém seria forçado a sentir o que não sentisse. É só proteção, repetiu. Para você e para o menino. Eu caminhei pela sala em silêncio, tentando organizar o caos dentro de mim. Pensei na estrada vermelha, no sol queimando minha pele, no gosto seco da boca quando a água acabou. Pensei em Dona Lourdes, no chá morno, nas mãos firmes me levantando do chão. Pensei no Tominho, tão pequeno, tão indefeso, dormindo agora sem saber que o futuro dele estava sendo decidido ali, naquela conversa baixa à luz de uma lamparina. Mãe faz escolhas que nunca imaginou fazer. Não porque quer, mas porque não existe outra saída. Perguntei a Vicente se aquilo não ia prender a vida dele, se um dia ele quisesse se casar de verdade, amar de novo. Ele respondeu sem hesitar, com uma sinceridade que me desmontou. Disse que essa parte da vida dele tinha ficado no passado, enterrada junto com a mulher e o filho que perdeu. Que não estava me oferecendo aquilo esperando nada em troca. Estava oferecendo porque era a coisa certa a fazer. Porque se não fizesse, teria que assistir a mais uma criança ser arrancada de uma mãe, e ele não suportaria carregar esse peso outra vez. Fiquei em silêncio por um longo tempo. O relógio invisível da urgência batia dentro da minha cabeça. Dona Celina podia chegar a qualquer momento com um papel assinado. Eu não tinha para onde correr. Não tinha dinheiro, não tinha nome, não tinha defesa. Tudo o que eu tinha estava ali, respirando no quarto ao lado. Senti uma mistura estranha de medo e alívio. Medo do desconhecido. Alívio por, finalmente, alguém estar disposto a ficar. Perguntei quanto tempo eu tinha para decidir. Vicente respondeu que pouco. Talvez 2 dias, talvez menos. O casamento precisava acontecer antes que Dona Celina aparecesse. Amanhã, se possível. Amanhã, uma palavra curta para uma decisão que mudaria minha vida inteira. Fechei os olhos. Pedi perdão em silêncio ao Bento, sem saber se falava com ele, com Deus ou comigo mesma. Eu só estou tentando salvar nosso filho, pensei. Só isso. Quando abri os olhos, senti que a decisão já estava tomada, mesmo que meu coração ainda doesse. Olhei para Vicente e vi nele não um estranho, mas alguém tão quebrado quanto eu, tentando remendar o que fosse possível. Respirei fundo, sentindo o peso daquela escolha descer sobre meus ombros como pedra, e disse, com a voz mais firme do que eu esperava: eu aceito. Vicente assentiu devagar, como quem respeita a gravidade do que acabava de acontecer. Naquele instante, eu não ganhei amor, nem felicidade. Ganhei algo mais simples e mais urgente. Tempo. Tempo para proteger meu filho. Tempo para respirar.
tempo para continuar viva. E às vezes, isso é tudo o que a gente precisa para seguir em frente. Amanheceu nublado, como se o céu também soubesse que aquele dia não era comum. Acordei antes do sol, mesmo sem ter dormido direito. O Tominho respirava calmo ao meu lado, a boquinha entreaberta, alheio à decisão que eu tinha tomado por nós dois. Fiquei olhando para ele por um tempo longo demais, tentando gravar cada detalhe daquele rostinho. Como se o mundo pudesse, de repente, tentar me cobrar aquela escolha. Quando levantei, o corpo ainda doía da estrada, mas a dor agora vinha misturada com urgência. Dona Lourdes apareceu cedo, como se tivesse adivinhado. Trouxe um vestido limpo, simples, azul claro, cheiroso de sabão e alfazema. Disse que não era vestido de noiva, mas era o melhor que tinha. Segurei o tecido contra o peito e senti os olhos arderem. A vida raramente entrega o que a gente imagina. Às vezes entrega apenas o necessário para continuar. Deixei o Tominho com ela, o coração apertado, e saí com Vicente numa carroça velha em direção à vila de São Marçal. O caminho era o mesmo da estrada vermelha que quase tinha sido meu fim. Mas agora eu não estava fugindo. Eu ia ao encontro de algo, mesmo sem saber exatamente o que. O barulho das rodas na terra, o trotar do cavalo, o silêncio entre nós dois, tudo parecia mais alto naquele dia. O cartório ficava num sobrado antigo, com paredes descascadas e cheiro de papel velho. Vicente entrou primeiro para falar com o tabelião. Eu fiquei do lado de fora, sentada sob uma árvore, observando as pessoas passarem como se o mundo estivesse normal. Meu coração batia descompassado. Pensei em Dona Celina surgindo de repente, com delegado e advogado, arrancando tudo de mim antes mesmo que eu assinasse qualquer coisa. Mas ninguém veio. Quando Vicente me chamou, entrei. O tabelião era um homem velho, de óculos redondos e expressão cansada. Disse que precisava de 2 testemunhas. Meu estômago revirou quando ouvi os nomes: Caíque e o padre Estevão. O mesmo padre que tinha se calado quando Dona Celina me expulsou. Era mais do que formalidade, era confronto. Eles chegaram pouco depois. Caíque entrou primeiro, tímido, mãos suadas, mas com o olhar firme. O padre entrou depois, batina escura, passos contidos, evitando meus olhos. O silêncio na sala ficou pesado. Vicente foi direto, explicou que íamos nos casar ali, naquele dia, por livre vontade. O padre hesitou, olhou para o chão, para o tabelião, para mim. Parecia menor do que eu lembrava. Vicente então falou algo que não foi alto, mas foi forte. Disse que ajudar uma mãe a proteger o filho não podia ser pecado, que o silêncio também é escolha. O padre fechou os olhos por um instante longo demais, respirou fundo e, por fim, assentiu. Eu assino. Aquela palavra caiu na sala como uma porta se fechando atrás de mim, e outra se abrindo à frente. O tabelião abriu o livro grosso, molhou a pena no tinteiro e começou a escrever. Nome, data, filiação. Cada palavra parecia transformar minha vida em linhas definitivas. Quando chegou minha vez, segurei a pena com a mão trêmula. Pensei no Bento, no anel escondido sob a blusa, nas promessas interrompidas pela morte. Pensei no meu filho. E assinei. Letra feia, torta, mas firme o suficiente. Vicente assinou em seguida. Depois Caíque. Depois o padre com a mão tremendo quase tanto quanto a minha. O tabelião carimbou, soprou a tinta e fechou o livro. Perante a lei, disse ele, vocês são marido e mulher. Não houve beijo. Não houve sorriso. Só um peso estranho e novo sobre meus ombros. Mas quando saímos do cartório, o céu começou a pingar. Gotas grossas caíram na terra seca, levantando aquele cheiro bom de chuva. E eu entendi. Aquele papel não era amor, era escudo. E naquele momento, era tudo o que eu precisava para continuar lutando. Os 3 dias que se seguiram ao casamento foram os mais longos da minha vida. A casa inteira parecia prender a respiração comigo. Eu mal conseguia comer, dormia aos pedaços e passava o tempo inteiro com o Tominho colado ao peito,
como se alguém pudesse surgir a qualquer momento para arrancá-lo de mim. Vicente estava diferente. Continuava calado, mas agora sua presença era constante, firme, como um muro erguido entre nós e o perigo. Dona Lourdes rezava o terço várias vezes ao dia, murmurando ave-marias que ecoavam pelos corredores, como se cada palavra fosse um pedido direto ao céu. Foi numa tarde abafada que o barulho chegou antes da notícia. Cascos de cavalo, rodas de carruagem rangendo na estrada de terra, vozes demais para uma visita comum. Meu coração disparou. Vicente entrou pela porta dos fundos, o rosto sério, decidido. Fica aqui, ele disse baixo, mas sem permitir discussão. Não aparece, confia em mim. Eu assenti, mesmo com as mãos tremendo, e me escondi na cozinha com Dona Lourdes, observando pela fresta da janela. Dona Celina desceu da carruagem vestida de preto, chapéu com véu cobrindo parte do rosto, postura ereta como sempre. Atrás dela, vinham um delegado, um advogado de pasta de couro e 2 homens da antiga fazenda, seu Anselmo e Jairo, ambos evitando olhar para a casa. Ela subiu os degraus da varanda como quem já se sentia dona de tudo outra vez. Parou diante de Vicente e falou sem rodeios. Disse que vinha buscar o neto, que eu era instável, incapaz, perigosa para a criança. Vicente não levantou a voz, não precisou. Disse apenas que ela estava enganada, que naquela casa não havia criança sob posse indevida, mas um bebê vivendo com a mãe legítima, sua esposa. O silêncio caiu pesado. Dona Celina piscou, incrédula. Esposa? Repetiu, como se a palavra fosse absurda. Vicente confirmou, calmo, explicando que o casamento havia sido registrado legalmente, com testemunhas, no cartório da vila de São Marçal. A máscara dela rachou. Veio a raiva. Chamou tudo de farsa, de golpe, prometeu anular o casamento, destruir a fazenda, acabar com o nome de Vicente na região. O advogado abriu a pasta, folheou papéis, suspirou. Disse com cuidado que se o casamento era legítimo, não havia o que fazer naquele momento, que um processo de guarda levaria anos, que as chances eram mínimas, ainda mais com a criança bem cuidada, vivendo numa família constituída. Dona Celina se voltou ao delegado, exigindo prisão, intervenção, qualquer coisa. O homem desconversou, constrangido. Não havia crime, não havia ordem judicial, não havia base legal. A cada negativa, a fúria dela crescia, mas também crescia algo mais, desespero. Pela primeira vez, vi nela não só crueldade, mas perda. Ela tinha perdido o filho, agora perdia o neto. Ainda assim, quando seus olhos encontraram os meus pela janela, toda a compaixão que eu poderia sentir morreu ali. Lembrei da sala grande, da sentença, da estrada vermelha. Lembrei de quase morrer com meu filho nos braços. Ela exigiu falar comigo. Vicente deu um passo à frente e a bloqueou. Disse que ela tinha feito sua escolha no dia em que me expulsou. Que criança não é propriedade e mãe não se arranca de filho vivo. As palavras dele cortaram como lâmina. Dona Celina tremeu, ameaçou vingança, prometeu arrependimento. Vicente respondeu apenas que talvez, mas que dormiria em paz sabendo que fez o certo. Ela foi embora como chegou, levantando poeira, deixando o silêncio para trás. Quando a estrada voltou a ficar vazia, Vicente entrou na casa e disse, com uma calma que parecia nova: acabou, ela não volta mais. Eu abracei o Tominho e chorei, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez desde a morte do Bento, eu senti que meu filho estava enfim seguro. Depois que a carruagem de Dona Celina desapareceu na estrada, levantando aquela poeira vermelha que aos poucos voltou a assentar, a casa pareceu respirar de novo. Não foi imediato. Não houve comemoração, nem risada, nem sensação de vitória. O que veio foi um silêncio diferente, um silêncio limpo, sem ameaça, como o ar depois de uma tempestade forte, quando tudo ainda está molhado, mas o pior já passou. Naquela noite, sentei-me na cama com o Tominho nos braços, ouvindo a chuva fraca bater no telhado. O medo ainda estava ali,
guardado em algum canto do peito, mas não mandava mais em mim. Pela primeira vez desde a morte do Bento, eu dormi sem acordar assustada no meio da madrugada. Dormi sabendo que ninguém ia entrar pela porta para levar meu filho embora. Os dias seguintes começaram a ganhar forma de rotina. Dona Lourdes voltou a cuidar da casa com aquele jeito firme e calmo, cantarolando baixinho enquanto mexia as panelas. Eu passei a ajudar mais. Não por obrigação, mas porque precisava me sentir parte de algo. Lavava roupas, varria o terreiro, descascava legumes, cuidava do Tominho com a tranquilidade que só chega quando o coração não está mais em fuga. Vicente continuava sendo um homem de poucas palavras, mas algo nele tinha mudado. Já não evitava minha presença. Às vezes sentava na varanda ao mesmo tempo que eu, fumando em silêncio enquanto eu ninava o menino. Outras vezes, ficava parado observando o Tominho engatinhar pelo chão, como se estivesse vendo algo frágil e precioso demais para tocar. Quando o bebê chorava, eu percebia o corpo dele enrijecer por um segundo, antes de respirar fundo e continuar ali, firme. A casa, que antes parecia grande demais e vazia demais, começou a se encher de pequenos sons. O barulho da água no tanque, o choro curto do bebê, o riso contido quando o Tominho tentava ficar em pé e caía sentado. Dona Lourdes dizia que fazia tempo que não ouvia vida naquela casa, que depois da perda da esposa e do filho de Vicente, tudo tinha ficado suspenso, como se ninguém tivesse coragem de seguir em frente. Eu também estava aprendendo a seguir. Ainda pensava no Bento todos os dias, ainda sentia saudade, mas a dor já não era faca. Tinha virado algo mais silencioso, uma presença constante que não sangrava mais a cada lembrança. O anel dele continuava guardado na caixinha de madeira, não como esquecimento, mas como respeito. Com o passar das semanas, Vicente começou a voltar mais cedo da roça. Às vezes trazia uma flor do campo e deixava em cima da mesa, sem dizer nada. Em outras ocasiões, sentava no chão e deixava o Tominho subir nele, puxar a barba, bater palminhas. O sorriso dele vinha curto, contido, mas vinha. E aquilo dizia mais do que qualquer palavra. Não éramos um casal de verdade, não ainda. Vivíamos num acordo silencioso, feito de respeito, cuidado e espaço. Cada um no seu canto, mas compartilhando o mesmo teto, o mesmo medo superado, a mesma responsabilidade. Eu percebia os olhares rápidos de Vicente quando achava que eu não estava vendo. Não eram olhares de desejo. Eram olhares de quem tenta entender algo novo, algo que cresce sem pedir licença. Aos poucos, aquela casa deixou de ser apenas abrigo. Virou lar. Não por causa de papel assinado ou confronto vencido, mas porque a vida voltou a circular ali. O Tominho crescia forte, curioso, espalhando brinquedos improvisados pelo chão. E eu, que cheguei ali quebrada, faminta e quase morta, comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo. Pertencimento. Nada estava resolvido para sempre. Eu sabia disso. A vida nunca promete segurança eterna. Mas naquele momento, entre o cheiro de café, o barulho do vento nas árvores e o peso quente do meu filho no colo, eu entendi que sobreviver tinha ficado para trás. Eu tinha começado, finalmente, a viver. Foi quase um ano depois de tudo aquilo, da estrada, da queda, do casamento apressado, do confronto, que eu senti vontade de voltar. Não era curiosidade, era necessidade. Pedi a Vicente numa tarde de domingo, quando o sol estava mais manso e o Tominho brincava no terreiro, tentando correr atrás das galinhas. Eu não expliquei muito. Disse apenas que precisava ir até um lugar. Ele não perguntou por quê. Só preparou a carroça, como quem entende que há silêncios que não pedem explicação. A estrada era a mesma, estrada do Barreiro, com a terra vermelha, as cercas tortas e a curva fechada entre os morros. Mas eu não era mais a mesma mulher que tinha passado por ali com a garganta seca e o medo colado na pele. Desci da carroça com o Tominho no colo. Ele já estava pesado, falante, chamando Vicente de papá, sem saber o tamanho da palavra que carregava.
Vicente fingia não ouvir, mas eu via os olhos dele brilharem toda vez. Paramos exatamente onde tudo quase terminou. A árvore torta ainda estava lá, o chão duro, o mesmo pedaço de estrada que tinha sido meu fim e, sem eu saber, o começo de tudo. Fiquei parada, respirando fundo, sentindo o vento quente passar pelo rosto. Aqui, eu disse baixinho, mais para mim do que para ele. Foi aqui. Vicente desceu da carroça e ficou ao meu lado, as mãos nos bolsos olhando para o horizonte. Perguntou o que a gente estava fazendo ali. Eu respondi a verdade. Estava agradecendo. Agradecendo por alguém ter parado, por ele ter parado. Ele ficou em silêncio por um momento longo demais. Depois confessou, com a voz baixa, que quase não tinha parado. Que o primeiro impulso dele tinha sido mandar chamar outra pessoa, fugir do envolvimento, fugir da dor que aquilo podia trazer de volta. Medo de sentir, medo de perder outra vez. Mas você parou, eu disse, olhando para ele. Ele assentiu. Parei. E então completou, com um peso antigo na voz. E foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Meu peito apertou de um jeito diferente. Não era dor. Era algo quente, lento, que crescia sem pressa. Eu também confessei meus medos. O medo de trair a memória do Bento, de não ser justa com Vicente, de estragar o que a gente tinha construído com tanto cuidado. Disse que estava cansada de apenas sobreviver, que queria viver de verdade, mas não sabia se tinha direito a isso. Vicente deu um passo na minha direção, depois outro, parando perto, sem invadir. Tocou meu rosto com cuidado, como se eu fosse frágil demais para o mundo. Disse que também sentia coisas que jurou nunca mais sentir, que não queria promessas vazias, nem pressa. Só verdade, só caminho compartilhado. Eu coloquei a mão livre sobre a dele. O Tominho, no meio de nós, soltou uma risadinha e bateu palmas, como se entendesse que algo importante estava acontecendo. E talvez entendesse mesmo. Ali, naquela curva da estrada, onde eu quase tinha morrido, Vicente me beijou. Um beijo simples, respeitoso, cheio de promessa. Não de final feliz pronto, mas de futuro possível. Não era o amor que nasce fácil, era o amor que nasce do improvável, do cuidado, da escolha diária de ficar. Um amor que começou como acordo, virou abrigo e ali, finalmente, virou verdade. E eu entendi que a estrada nunca foi castigo, foi caminho. Um caminho duro, mas necessário, que me trouxe exatamente até onde eu precisava estar. Hoje, quando olho para trás, às vezes me custa acreditar que aquela mulher que atravessou a estrada do Barreiro com um bebê nas costas era eu. Parece outra vida, outro corpo, outra coragem. Os anos passaram devagar no começo, como se a vida estivesse me testando, esperando ver se eu realmente ficaria. Depois passaram rápido demais. Quando percebi, a casa já não era apenas abrigo, era lar. Um lar cheio de vozes, passos apressados, risadas e pequenas brigas por brinquedos espalhados pelo chão. O Tominho cresceu forte, curioso, com aquele mesmo olhar atento que me salvou quando tudo parecia perdido. Hoje ele tem 10 anos. Corre pelo terreiro, ajuda Vicente na lida quando quer se sentir grande e me chama de mãe com uma naturalidade que ainda me emociona. Chama Vicente de pai sem hesitar. Como se sempre tivesse sido assim. E talvez no fundo sempre tenha sido. Porque pai não é só quem gera, é quem fica, quem protege, quem escolhe. Depois do Tominho, vieram mais 2 filhos. Não planejados no papel, mas profundamente desejados no coração. Crianças que nasceram de um amor que começou torto, por necessidade, e foi se endireitando com o tempo, com respeito, com cuidado. Vicente aprendeu a sorrir de verdade. Eu aprendi a amar sem culpa. O passado não desapareceu, mas deixou de mandar em nós. O Bento nunca foi esquecido. O anel dele ainda existe, guardado com carinho. Às vezes falo dele para as crianças, conto quem ele foi. O homem bom que me amou quando eu ainda não sabia o quanto a vida podia doer. Aprendi que lembrar não é trair, é honrar. Dona Celina morreu 2 anos atrás. Sozinha, dizem. Amarga, dizem também. Nunca pediu perdão,
Nunca procurou o neto. Quando recebi a notícia, fiquei em silêncio por um longo tempo. Não senti alegria. Não senti vingança. Senti apenas um cansaço antigo se dissolvendo. Escolhi perdoar. Não por ela, mas por mim. Porque carregar ódio pesa demais. E eu já carreguei peso suficiente naquela estrada. Às vezes, volto sozinha àquela curva. Fico ali parada, olhando a terra vermelha, sentindo o vento quente no rosto. Volto para agradecer, para lembrar, para entender um pouco mais, a cada vez, o mistério de como a vida funciona. Porque não foi só sorte, não foi só força, foi escolha. A escolha de um homem comum que decidiu parar. A escolha de uma mulher que decidiu não soltar o filho. A escolha de cuidar quando era mais fácil virar o rosto. Aprendi que milagres nem sempre vêm com luz do céu ou voz de anjo. Às vezes vêm com mãos calejadas oferecendo água, com uma porta simples que se abre, com alguém que diz, fica, quando todo o resto do mundo diz, vai embora. A minha história não é sobre sofrimento apenas, é sobre renascimento, sobre como a bondade de um estranho pode mudar destinos inteiros. Se você estiver caminhando agora por uma estrada que parece não ter fim, com o sol pesado demais e a garganta seca demais, lembre disso, nem toda queda é o fim. Às vezes é o lugar exato onde a vida muda de direção, onde alguém escolhe parar, onde tudo recomeça. E no fim das contas, isso é mais do que suficiente.